Do púlpito da Primeira Igreja Batista em Divinópolis, a mensagem da Palavra de Deus. Passarei então a ler Hebreus 11, versículos 5 e 6. Estamos estudando o capítulo 11, essa série de estudos bíblicos intitulada Heróis da Fé. No primeiro encontro estudamos os versículos 1 a 3. No segundo encontro, semana passada, estudamos o versículo 4, hoje os versículos 5 e 6. Vamos ler juntos, irmãos? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que Deus aplique em cada coração, pelo Santo Espírito, a sua palavra e que você, ao sair daqui nessa noite, tenha compreendido a razão pela qual essa palavra chegou aos seus ouvidos e ao seu coração. O texto bíblico passa a apresentar o segundo nome dessa verdadeira galeria de homens e mulheres que venceram os desafios dessa vida pela fé. E esse segundo nome é Enoque. Enoque, meus irmãos, é visto como um exemplo de fé, porque ele viveu em comunhão com o Senhor e diante dos homens deixou bom testemunho de fé em Deus. Existem nos primeiros capítulos de Gênesis dois Enoques. Existe um Enoque que é filho de Caim. Os irmãos poderão ver no capítulo 4, quando no versículo 17 é dito que Caim conheceu a sua mulher, a qual concebeu e lhe deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho Enoque. Não é desse Enoque que vamos falar nessa noite, mas de um outro Enoque que é também descendente de Adão, mas que foi contado não a partir da genealogia de Caim, porque Caim foi por Deus apartado da convivência com Adão e Eva e foi também pelo Senhor punido, já que ele matou seu irmão Abel. Existe um outro Enoque na linhagem de Adão, mas que é contado a partir da genealogia de Sete. Depois de Abel e Caim, Deus permitiu que Adão e Eva tivessem um outro filho chamado Sete. Isso está em Gênesis capítulo 4, versículo 25. Então a genealogia que aparece no capítulo 5 de Gênesis e que cita o Enoque, lembrado em Hebreus 11, 5, é esse Enoque, Enoque filho de Sete. Observem agora, irmãos, o que nos diz Gênesis capítulo 5, versículos 18 a 24. É esse o Enoque que Hebreus capítulo 11 menciona. Acompanhe em sua Bíblia a leitura do texto bíblico. Gênesis 5, versículos 18 a 24, nos diz assim: Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Enoque andou com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Percebam, meus irmãos, que no capítulo 5 de Gênesis, num
texto pequeno que comumente chamamos de perícope, numa parte pequena de um texto bíblico, por 2 vezes, a palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus, no versículo 22 e no versículo 24. Não é impressionante como a palavra de Deus diz que ele andou com Deus insistentemente? Primeiro, irmãos, para que soubéssemos que essa é uma verdade que salta aos olhos, que chama a atenção. Depois, para que não tenhamos dúvida de que ao longo da vida dele ele andou com Deus. 2 vezes. Em um curto espaço de texto bíblico, há 2 afirmações de que Enoque andou com Deus. E a palavra de Deus diz que andando com Deus, ele não mais foi visto. É o que diz o versículo 24. Porquanto Deus o tomou. É interessante, meus irmãos, notar que a palavra de Deus diz que ele não foi visto, porque sofreu um acidente, porque desapareceu. A palavra de Deus diz com exatidão: ele andou com Deus, já na sua velhice, e o texto bíblico diz que depois que gerou a Matusalém, ele ainda viveu 300 anos, ou seja, como ele já tinha 65 anos, aquele homem chegou a 365 anos de idade e ele não mais foi visto, idoso já. Seria notada a ausência dele, mas ninguém o encontrou, e há uma certeza de quem viveu com Enoque. A palavra de Deus narra isso a partir do testemunho oral de geração a geração, que algo impressionante aconteceu com um dos filhos de Sete. Enoque, que andava com Deus, foi tomado por Deus, ou seja, ele foi trasladado. E é fácil entender o que é isso, e a palavra de Deus diz que ele foi trasladado. Lembre que quando você faz uma viagem até um outro local e você chega no aeroporto, normalmente há um traslado do aeroporto para outra cidade ou para o hotel. Trasladar, meus irmãos, é o mesmo que levar alguém de um lugar para o outro. Então a palavra de Deus não deixa dúvida, é isso que a palavra de Deus quer nos dizer, que Enoque foi tomado pelo Senhor, ele foi trasladado. E temos um outro exemplo nas Escrituras de quem foi trasladado pelo Senhor, pelo menos Elias. Elias também não foi visto morto. A palavra de Deus diz que Deus o tomou para si, e Eliseu então ficou atônito diante dessa experiência. Elias também foi trasladado. Portanto, na palavra de Deus, Enoque não é o único exemplo. Voltando a Hebreus 11, versículo 5, a palavra de Deus, então, com a unidade que lhe é peculiar, faz menção de Gênesis capítulo 5. Pela fé, porque ele viveu pela fé, foi trasladado para não ver a morte. A palavra de Deus aqui é enfática em dizer, ele não morreu. E não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Se Deus o tomou para si, se ele não foi achado e ele não viu a morte, nós compreendemos pela palavra de Deus de que Deus o arrebatou, de que Deus o transportou de modo glorioso da terra para o céu e, sem dúvida alguma, transformou seu corpo mortal num corpo glorificado. Mas é importante entender por que Enoque tem tanto destaque. Meus irmãos, quase todos os patriarcas do capítulo 5 de Gênesis são mencionados em seus laços familiares. Apenas Noé e Enoque recebem outras informações além do parentesco que tinham. Vejam que impressionante, a palavra de Deus dá a Enoque um destaque tão grande que menciona que ele andou com Deus, que menciona que ele não apareceu mais e que Deus o tomou. E isso não acontece com os nomes que o antecederam. Enoque impressionou o mundo no qual ele viveu, que já era um mundo corrompido pelo pecado. Esse Enoque, irmãos, precisa ser conhecido a partir do mundo no qual ele viveu. Ele era da linhagem de Adão, como eu já disse,
Gênesis 5:1 diz que este é o livro das gerações de Adão. Ele é o 7º patriarca da linhagem de Adão. Se pegarmos Adão, depois o seu filho Sete, e por aí formos seguindo a genealogia que a palavra de Deus apresenta, a ordem familiar, a sucessão de gerações da família de Adão, veremos que ele é o 7º patriarca. Portanto, nós compreendemos que Enoque viveu no mundo corrompido pelo pecado. Antes de Enoque, Adão e Eva já haviam desobedecido ao Senhor e caíram da presença de Deus e receberam penalidades por conta do pecado que cometeram contra o Senhor. A palavra de Deus também menciona que Caim assassinou seu irmão. E se os irmãos observarem todo o capítulo 4, os irmãos verão outras dificuldades, como um homem chamado Lameque, também assassino, Gênesis 4:23. Esse era o mundo de Enoque. O capítulo 4 apresenta que desde a queda espiritual de Adão e Eva, os homens, por influência do pecado, continuaram desobedecendo ao Senhor, escolhendo muitas vezes o mal e não escolhendo a vontade de Deus. Esse foi o mundo de Enoque, um mundo corrompido pelo pecado. Judas nos faz uma menção de Enoque, e eu quero chamá-lo a olhar. Judas, que é o penúltimo livro do Novo Testamento, menciona Enoque, dizendo que Enoque, nesse mundo mal no qual ele viveu, ele foi um profeta de Deus, porque ele se portou como quem dava testemunho da vontade de Deus, e ele anunciou o juízo de Deus, na medida em que ele não concordava com o estilo de vida que as pessoas que estavam à sua volta decidiram levar. Vejam Judas 14:15, irmãos. Na epístola de Judas, ao falar de gente que abandona a reta doutrina e se envolve com toda sorte de pecados, é dito no versículo 14: para estes também profetizou Enoque. A palavra de Deus diz que Enoque foi um verdadeiro profeta. E o que é um profeta? É um anunciador, é um mensageiro, é um pregador, é um proclamador da palavra de Deus. Para estes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. E aí você talvez se pergunte: onde é que Judas, irmão de Tiago, encontrou essa descrição mais pormenorizada da vida de Judas? Irmãos, no Antigo Testamento, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Antigo e um do Novo. No Antigo Testamento, por exemplo, a palavra de Deus, ao mencionar os reis, diz assim: todos esses feitos, todos esses atos, porventura não estão escritos nos livros dos reis de Israel? Então o que a palavra de Deus faz é mencionar um documento que, muito embora não seja divinamente inspirado, era tido como fiel, idôneo, correto. Existiam registros da ação desses reis, e a palavra de Deus diz: olha, isso que aqui está escrito também é visto nos documentos oficiais sobre a vida dos reis. Paulo, o que Paulo faz? Paulo cita muitas vezes os filósofos gregos. O Novo Testamento é um livro de filosofia grega? Não. Mas comunicando a palavra de Deus aos gregos, muitas vezes Paulo diz: olha, como os poetas de vocês, ou os filósofos de vocês disseram, como os epicureus, como os estoicos falaram. Então, meus irmãos, a palavra de Deus muitas vezes menciona aquilo que era parte da vida das pessoas, a quem inicialmente o texto bíblico foi destinado, e não há nenhum problema nisso. Pois bem, Judas menciona um livro que é chamado de Primeiro Enoque. Os judeus liam esse livro como um livro de despertamento espiritual, como um livro de história acerca da vida de Enoque, mas eles não tinham como um livro inspirado por Deus, eles tinham como um registro
que foi passado por testemunho oral de geração a geração sobre a vida de Enoque, inclusive em harmonia com o que diz Gênesis. Então é isso que Judas está dizendo aqui, meus irmãos. Lembram que a palavra de Deus apresenta Enoque, o sétimo de Adão, dizendo que ele andou com Deus? É esse mesmo que o nosso livro chamado de Primeiro Enoque diz que ele viveu como profeta do Senhor, discordando das obras de impiedade do seu tempo, e profetizou juízo do Senhor sobre o povo corrompido. Então, meus irmãos, aqui estão todas as citações que a palavra de Deus trazem sobre esse Enoque: Gênesis, Hebreus e a epístola de Judas. E isso é suficiente para nos fazer entender que esse homem, no mundo corrompido, ele andou com Deus de tal modo que ele continuou proclamando a vontade de Deus. Com o seu estilo de vida correto, ele estava dizendo aos homens: cuidado, porque vocês não estão temendo a Deus, e Deus um dia trará juízo tudo o que vocês estão trazendo. Eu penso, meus irmãos, que quando Deus tomou Enoque, tomou Elias, tomou Jesus também para si, ele estava dizendo à humanidade, e Hebreus diz isso: vocês não são dignos desses homens. Eu vou tomar para mim porque eles não combinam com vocês. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, nos fala isso sobre esses heróis e heroínas da fé. Versículo 38, dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno de Enoque, meus irmãos. Num tempo que, muito embora estivesse próximo daquela época em que o homem teve plena comunhão com Deus, porque o pecado não se interferia entre o homem e Deus, já havia assassinato, mentira, egoísmo, sede de poder, rebeldia gratuita contra o Senhor. Nesse mundo difícil, Enoque andou com Deus. Ele andou com Deus porque ele viveu pela fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque andou com Deus e agradou a Deus de tal maneira que na sua genealogia ele recebe destaque. Ele não é apenas mencionado como um dos pais que seguiram a linha sucessória, a cadeia genética de Adão. Ele é chamado como um homem que andou com Deus de tal modo que Deus o tomou para si. Ele não viu a morte e ninguém o achou. Esse é o contexto de Enoque. Agora sim, podemos passo a passo olhar para o versículo 5. Observe agora Hebreus 11, versículo 5, com um pouco mais de cuidado, como se você estivesse colocando agora uma lupa sobre o versículo. Aqui no versículo 5, meus irmãos, a palavra de Deus afirma em primeiríssimo lugar que Enoque não viu a morte. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E por que ele não viu a morte? É a pergunta. O texto bíblico responde: porque ele foi trasladado por Deus, de quem recebeu a aprovação. O Senhor disse a Enoque: você está aprovado, você estará comigo imediatamente. O texto bíblico diz exatamente que ele não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Nós já vimos aqui, irmãos, que testemunho é sinônimo de aprovação. Ele alcançou a aprovação de Deus porque agradou a Deus. Meu irmão, Enoque não foi achado por homens, porque se distanciou deles. Enoque estava cada vez mais distante do estilo de vida dos homens do seu tempo. Enoque estava cada vez mais distante da visão de mundo dos homens do seu tempo. Enoque estava cada vez mais distante da visão de fé que os homens dos seus dias tinham. Chegou um ponto, irmãos, que ele já não podia mais viver perto daqueles, e Deus o tomou para si. O versículo 6 nos diz que só é possível agradar a Deus pela fé. Enoque foi o que foi porque ele viveu pela fé. E ele agradou a Deus porque ele viveu pela fé. Andar com Deus é o mesmo que viver pela fé. E o que é viver pela fé? Primeiro é crer em Deus. É crer nele de todo o seu coração. E se a sua fé é pequena, ore ao Senhor para que aumente a sua fé. Diga ao Senhor: ó Deus, eu sou um homem de pequena fé.
Eu sou uma mulher de pequena fé. Aumenta a minha fé. E a palavra de Deus diz que apenas um pouco de fé já é necessário para que tenhamos grandes experiências com o Senhor. Enoque, meus irmãos, buscou a Deus. A palavra de Deus nos apresenta um homem que amou andar com Deus. A palavra de Deus diz que ele andou com o Senhor. Esse homem buscava a presença de Deus. E aqui, meu irmão, eu pergunto a você: você tem buscado a Deus em sua palavra, de tal modo que para Deus fica claro que você o ama e deseja andar com Ele? Irmãos, não dá para andar com Deus longe da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos apresenta com profundidade o recado de Deus para as nossas vidas. Você tem tido busca pela palavra de Deus? Oração, meu irmão. Andar com Deus é viver em oração, oração sem cessar. Você tem orado, meu irmão? Andar com Deus e buscar a Deus é dar testemunho da glória e do poder dele. Você tem falado do Senhor? Você tem falado da grande salvação que Deus em Cristo oferta à humanidade? Você tem falado da graça do Senhor, dos motivos pelos quais Deus é digno de louvor e adoração? Você tem buscado a Deus? De tal modo que em sua casa você vive de modo íntegro com seus familiares? Por onde você anda, você vive como um filho da luz? Meu irmão, andar com Deus é crer em Deus, é buscar ao Senhor e é também esperar em Deus. O versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É necessário que quem diz eu quero andar com Deus tenha essa certeza. Deus existe e o texto bíblico aqui está sugerindo que ele deve crer que Deus está vivo, que Deus não é aquele Criador que se afastou da criação, mas Deus é aquele Criador que está à volta da sua criação, que deseja relacionar-se com a sua criação, porque Deus é amor. O prazer de Deus é se relacionar, porque Ele é todo amor. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador é recompensador. Eu sei, meu irmão, que nossa igreja, graças a Deus por isso, prega que nós não vivemos fazendo barganhas com Deus. Ninguém nessa igreja é ensinado a devolver o dízimo que é do Senhor para receber algo em troca. Ele está devolvendo em sinal de gratidão por tudo que Deus já lhe deu. Ninguém aqui é ensinado a vir para o culto para que Deus possa abençoá-lo no dia seguinte. Não é isso, não é troca. Mas, meus irmãos, nós sabemos que todo crente, por conhecer a misericórdia, a bondade e a graça de Deus, sabe que Deus vai recompensá-lo. Ou não. Ou Deus não vai recompensar um servo que gasta tempo em oração. Deus não vai recompensá-lo ouvindo e direcionando e abrindo as janelas do céu? Claro que sim. Ou Deus não vai recompensar alguém que ama a palavra e anda segundo os conselhos da sua palavra? É claro que sim. A palavra de Deus diz que esse será bem-aventurado, que esse será feliz. Ou nós não cremos que teremos uma recompensa eterna por sermos servos do Senhor, e essa recompensa eterna se chama o céu? Então a palavra de Deus diz: olha, andar com Deus é crer nele, crer de tal modo que você busca andar com Ele, e crer nele, andando com Ele de tal modo que você crê que Ele é galardoador, que Ele é recompensador. Enoque cria assim, que Deus o recompensaria nos momentos de perda, porque ele não andava com os demais dos seus dias, porque ele não fazia as coisas que os demais dos seus dias faziam. Ele dizia: a minha recompensa vem de Deus. Aos olhos dos homens, estou perdendo muita coisa. Aos olhos do mundo no qual eu vivo, eu estou em desvantagem, mas Deus é quem vai me recompensar. Que Deus te recompense, meu irmão. Que a palavra de Deus nos diz, nos versículos 5 e 6, é isso, que Deus trasladou um homem que viveu pela fé e por isso foi aprovado por Deus, e que esse homem que andava com Deus cria, buscava e esperava em Deus. Nós podemos hoje ver Deus e andar com Deus por meio de Jesus, porque a palavra de Deus diz que ninguém viu a Deus, mas o seu Filho, que é Jesus,
fez com que nós pudéssemos conhecê-lo. Jesus é chamado de a expressa imagem do seu ser. Vejam, meus irmãos, que coisa mais linda é João 1,18. João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. O versículo 17 diz: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus que é o Cristo, Christos, o ungido, o escolhido, o Messias, o Salvador. Jesus é Deus que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Você pode ver a Deus por meio de Jesus Cristo que habita em você pelo Espírito Santo. O nosso Deus é o Deus Trino. Você vê a Deus Pai no Espírito que em você habita, que é o Espírito do Filho Jesus Cristo. Você pode andar com Deus por meio de Jesus, que pelo Espírito dele lhe dá poder para andar na presença de Deus e resistir ao pecado. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus diz assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você quer ver a Deus? Vá por meio de Jesus, o mediador entre Deus e os homens. Você quer andar com Deus? Ande no Espírito, que é o Espírito de Jesus, e você andará com Deus, porque Jesus é Deus. Colossenses 1, versículos 13 a 17. Colossenses 1, 13 a 17 nos diz assim: falando de Jesus, o texto fala de Jesus, então diz aquilo que o Pai fez em relação ao Filho, diz assim: e que nos tirou do poder das trevas. Quem nos tirou? O Pai. O Pai nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Ele, a nós os crentes, nos tirou da condenação e nos trouxe para o reino do Salvador, daquele que por meio da sua morte no Calvário pode nos fazer filhos da luz. Versículo 14: em quem temos a redenção. Em quem? No Filho amado, que é Jesus, a saber, a remissão dos pecados, o qual, ou seja, Jesus, é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. João no capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nele foram criadas todas as coisas. Nada do que foi feito se fez sem ele. Jesus Cristo é Deus que sempre existiu. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Nós não cremos, meus irmãos, numa hierarquia, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, nós cremos em pessoas que cumprem o plano perfeito do nosso Deus. O Deus Pai, que se faz carne e se oferece em sacrifício na pessoa do Filho, que quando ressuscita entrega o seu próprio Espírito, e todos são o mesmo Deus. Então você quer ver a Deus e andar com Deus? Ande em comunhão com o Espírito de Jesus que em você habita. Seja temente a Jesus Cristo, reconhecendo-o como seu Salvador. Agora olhe para Hebreus 11, 27, o capítulo que tem nos chamado a atenção nesses dias. Falando-nos de Moisés, o versículo 27 diz: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Como é isso? Vê aquele que é invisível? Isso é fácil de explicar. Dejaí, quando está gripado, ele vê os efeitos da gripe, não vê, Dejaí? Mas o vírus da gripe é invisível. Isso é ver o invisível. Ou você vai dizer: eu não acredito que exista gripe, eu nunca peguei na gripe, no vírus da gripe. Ou você não acredita que o vírus da zika, o vírus que o mosquito da dengue transmite, existe mesmo. Irmãos, como é que Moisés viu o invisível? Moisés sempre soube que o Deus que lhe deu grandes experiências era o Deus vivo e verdadeiro. E ele, muito embora não visse a Deus, porque Deus não é tão pequeno
para se tornar um objeto ou uma pessoa como eu, ele viu a Deus pelos olhos da fé. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Você pode ver a Deus, mesmo que ele seja invisível. Há um cântico que diz que ele é invisível, mas real. Invisível, mas real. Quero ainda mencionar, meus irmãos, que há de acontecer ainda uma trasladação. Segundo a palavra de Deus, o caos desse mundo vai aumentar. Os crentes sofrerão uma perseguição tão grande que hoje veremos, se ainda estivermos vivos, que hoje nós não sabemos o que é perseguição. O anticristo se apossará desse mundo e Deus, antes que Satanás possa controlar esse mundo, vai arrebatar os seus. Deus vai tomar os seus. O que a palavra de Deus chama de arrebatamento nada mais é do que uma trasladação. Deus vai tirar-nos daqui e vai levar-nos à presença dele. E esse mundo continuará no profundo caos, até que o Senhor, com o seu povo, no que a palavra de Deus chama de milênio, possa reinar na terra e depois nos céus após o juízo. A doutrina bíblica, irmãos, nos indica que esse mundo está fadado à crise final e à destruição total. A palavra de Deus nos indica que esse mundo vai definhar, que ele vai se desfazer, que os ímpios serão condenados à eternidade sem Deus, sem a presença de Deus, e os justos, os crentes, serão pelo Senhor conduzidos àquilo que a palavra de Deus chama de novos céus e nova terra, Nova Jerusalém, a santa cidade, a cidade que desce de Deus, a morada do Altíssimo. Irmãos, preparem-se, porque ainda vai acontecer uma trasladação chamada de arrebatamento, quando Deus, agradando-se daqueles homens e mulheres que vivem pela fé, os tomará desse mundo mau e os levará. E eu sempre tenho dito aqui nessa igreja de que é para breve. Pode não ser breve para mim e você, que vivemos aí algumas décadas, mas para o Deus que é eterno eu posso garantir, do ponto de vista de Deus é para breve, em breve ele virá. Os sinais indicam isso. Irmãos, a palavra de Deus, como nos apresenta o mundo que antecederia a volta de Jesus, nos dá segurança para crermos que breve Jesus virá, que ele está às portas, que devemos nos preparar para recebê-lo em santidade, em serviço, porque, como diz a palavra de Deus, ele virá buscar uma noiva, que é a igreja, pura, imaculada, sem mancha, nem ruga, nem pecado algum. Isso vai acontecer, meus irmãos. E quando isso vier a acontecer, meus irmãos, pouco vai importar o que construímos nesse mundo, os tesouros que ajuntamos ou não, vai ficar tudo aí para o anticristo. Eu já disse aqui na igreja, estudando o Apocalipse, que até esse tempo provavelmente vai ficar para o anticristo. Também não vai ter mais utilidade para o reino de Deus. Irmãos, esse prédio aqui, ele só se torna santo, entre aspas, quando a igreja está reunida, e nem são as paredes santas. Santo é o povo que está aqui. Pois, irmãos, não se assustem não quando eu digo isso. Um dia, Satanás vai se utilizar até desse prédio aqui, quando os crentes não estiverem mais aqui, e restar para ele somente os que são deles, e alguns poucos que tentarão escapar da grande tribulação. Meus irmãos, preparem-se, essa trasladação vai acontecer e deve ser um desejo do seu coração. Você deve orar constantemente dizendo: Maranata, vem Senhor, vem logo, volta logo Senhor, porque nós estamos cansados desse mundo como Enoque esteve e o Senhor o recompensou, o galardoou com a sua trasladação. Creia, meu irmão, com todas as forças do seu ser, porque é bíblico, Jesus virá nos buscar. Hebreus 13:14 diz assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Esse mundo é passageiro, ou porque vamos morrer antes da volta de Jesus, ou porque nós, os que ficarmos vivos para a vinda de Jesus, por ele seremos arrebatados. Não temos aqui uma cidade permanente. Faz muito bem se você pensar mais no céu do que nesse mundo, porque esse mundo é provisório, o céu é eterno. Agora veja o que diz:
E eu vibro com esse texto, meus irmãos. Aliás, eu vibro com a Bíblia toda, mas há alguns textos que quando eu leio, irmãos, me parece que eles me tocam de um modo todo particular. Primeiro aos Tessalonicenses 4, 13 a 18. Olha o que Paulo diz para aquele povo cansado da perseguição de Roma sofrido. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A palavra de Deus diz literalmente que um dia, na grande e triunfal vinda de Jesus, Ele fará com que o mar e a terra devolvam os seus mortos que pertencem ao Senhor. E Ele vai reunir nas nuvens, e todo olho verá, todos esses que são dele, e os que estiverem na terra, Ele também chamará assim. E a palavra de Deus diz que isso se chama arrebatamento. Arrebatamento, irmãos, é como um rapto. Deus vai nos raptar desse mundo. Deus vai nos sequestrar desse mundo. E a palavra de Deus diz: isso deve ser consolo para vocês, porque além do Senhor cumprir a promessa de vir nos buscar, nós estaremos para sempre com o Senhor. A tristeza desse mundo vai acabar. Essa ação maligna do diabo vai acabar. O pecado vai acabar. A separação de Deus vai acabar. Creia nisso, meu irmão. 2 de Pedro, capítulo 3. Eu não vou ler, meus irmãos, porque é o capítulo todo, mas eu quero fazer alguns destaques. 2 de Pedro, capítulo 3, o capítulo todo fala da vinda do Senhor Jesus. Eu quero destacar o que diz os versículos 4 e 5, que muitos dirão assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Pois eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, afogado em água, mas os céus e a terra de agora, esse nosso mundo, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas vós, ó amados, e aqui eu digo, mas vós, ó Helena, ó Eliseu, ó Adriana, ó Luiz, mas vós não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. O mundo pode dizer, ele está demorando, não está. 1000 anos são para o Senhor como um dia, e um dia como 1000 anos. Não cabe a nós questionar o tempo de Deus, sabemos que Ele virá, o dia não sabemos. Quem tenta marcar a volta de Jesus se frustra, como vários grupos ao longo da história fizeram e se deram mal. Marcaram o dia da vinda de Jesus, e claro, Jesus não veio, porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe desse dia, sabe que Ele virá. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porque é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se, porque Deus é cheio de bondade, e Ele estende ao máximo a sua graça, para que todos possam ouvir do Evangelho e ser salvos. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passando com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas.
Depois aqui Pedro começa a exortar os irmãos a dizer: meus irmãos, já que Jesus virá, como vocês devem ser encontrados? Como quem anda em santidade, em retidão e justiça. Versículo 17: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, é como se a palavra de Deus estivesse dizendo: vós, Roberto, Dejaí, Helena, Lorena, vós, sabendo que Jesus vai voltar, e pode ser a qualquer momento, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Meus irmãos, Jesus vai nos trasladar para o céu, mas Ele vai chamar a si os que pela fé têm andado com Deus e por isso têm sido aprovados pelo Senhor, porque agradaram ao Senhor. Que Deus te ajude a vencer pela fé como Enoque venceu, a ser encontrado andando com Deus e aprovado por Deus, agradando a Deus. Breve Jesus virá e eu sei que Ele vai me tomar e eu espero que Ele tome você também com Ele. Amém? Esta foi a mensagem da Palavra de Deus.